Olá, uma bela noite a você que está na Rede Vida. Vida Bela se traduz em poesia, em busca da arte, em jornada de esperança. Diante do mundo de hoje, por causa dos tempos de tribulação, em razão das pressões e reações, a tarefa de valorizar a boa notícia, animar o espírito para nos tornarmos pessoas melhores e sentir com emoção toda a beleza criada no tempo e recriada na história pela misericórdia divina. Andar com fé para observar uma vida bela. Saúde. Os hospitais tiveram impactos sensíveis ocasionados pela pandemia. As unidades precisaram se reestruturar para atendimento dos pacientes, com novos modelos também de gestão, comunicação e economia. Dr. Francisco Balestrin, presidente do Sindicato de Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, afirmou ao jornalista Paulo Júnior que os hospitais terão que investir em comunicação e digitalização para conseguir enfrentar o baque da pandemia no setor hospitalar. Dr. Francisco Balestrin é presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios de São Paulo. Dr. Francisco é especializado em administração de saúde pela GV. O médico considera que os hospitais tiveram um impacto sensível desde a gestão à economia com a vinda da pandemia. A gente teve muitos funcionários que pegaram Covid, às vezes na manipulação do próprio paciente infectado, e muitas vezes não, pegavam na comunidade mesmo, nos ônibus, pegavam nas aglomerações que às vezes eles tinham que participar para esperar um transporte coletivo, qualquer coisa. Então, a gente também perdeu, né, esta possibilidade de termos todo o nosso corpo funcional assim, atento ao hospital. E uma terceira coisa, que foi assim, com esta situação, tudo aquilo que envolvia o tratamento da Covid, seja ou a sua prevenção, seja do seu ponto de vista de tecnologia, né? Seja do seu ponto de vista de, vamos chamar assim, de equipamentos de proteção, como, por exemplo, máscaras, como, por exemplo, aventais, face shields, né? Luvas. Todo esse material, ele passou a ser enormemente procurado por todo o mercado, e muitas instituições passaram a ter falta desses materiais, e quando conseguiam, às vezes você tinha esses materiais por um preço 400% acima daquilo que se pagava. Então, olha que tempestade perfeita, né? Você diminui o seu número de pacientes, consequentemente não fatura, porque não faz cirurgias, porque não faz procedimentos mais complexos. Por outro lado, você tem os seus custos aumentados, os seus funcionários saem também, e os próprios profissionais médicos, eles, é claro, também, de alguma forma, se ficam à distância do hospital, porque não querem também se contaminar, até porque muitos deles são médicos, né, principalmente aqueles que têm mais longevidade na carreira, já fazem parte do grupo de risco também. Então precisavam se cuidar bastante, e a gente ouviu aí muitas histórias de profissionais médicos até famosos, né, que acabaram contraindo a Covid-19. Dr. Balestrin considera que a saída para os hospitais é investir na comunicação com o paciente. Muitos procedimentos foram retornando aos poucos, né? Os pacientes também foram, através de um trabalho grande dos hospitais e dos médicos e da própria imprensa, eles foram reconectados aos hospitais, né? Principalmente aqueles pacientes que tinham casos que precisavam ter seguimento. Então, um paciente oncológico, se ele não for seguido, e se ele não fizer os procedimentos, se ele deixar, ele pode ser dominado completamente pela doença e vir a falecer, né? O paciente cardiológico, se tiver um problema em casa e não for no pronto-socorro, ele também pode agravar muito a patologia dele. Então, nesse período foi feito, digamos assim, um reconquistar dos pacientes, esta segurança que as instituições passaram, né, tanto para os seus corpos clínicos, como para os seus corpos técnicos, como para os pacientes, fez sentido, né? Também o número de casos de Covid até então tinha diminuído, o que fazia com que a gente já podia ter leitos,
né, disponíveis tanto para a Covid quanto para os pacientes, vou chamar assim, de eletivos e de urgência e de emergência, né? Então, isso começou a dar um contorno mais adequado do ponto de vista operacional. Dr. Balestrin diz que também é importante investir na comunicação virtual, médico-paciente. Você tem o advento da telemedicina que hoje faz com que as pessoas também, de alguma forma, possam se comunicar, como nós estamos nos comunicando aqui agora, né? Via uma videoconferência e, consequentemente, muitas das dúvidas são tiradas e a pessoa só vai realmente no hospital no momento que é urgente, que é importante, que ela não pode deixar de ir. O médico Francisco Balestrin critica a cultura do procurar o pronto-socorro a qualquer mal-estar, cultura que está mudando com a pandemia, segundo o especialista. Tinha qualquer procedimento, tinha qualquer dor ou qualquer sintoma, ia no médico. E ao invés de sabia que precisava de ir ao médico, e ao invés de marcar a consulta para daqui o dia seguinte ou daqui a 2 dias, não, deixa eu dar uma passada ali no pronto-socorro. Muitas vezes era uma passada, não vou chamar que era inútil, mas era desnecessária, porque assim não era um caso urgente, né? E esses casos podiam ser vistos mais para frente de uma forma mais estruturada, mais organizada, com uma fila mais bem feita. Dr. Francisco Balestrin cita o exemplo dos pronto-socorros como olhar cuidadoso para o debate da reabertura das escolas. Nesse período também, você praticamente não tinha crianças indo ao pronto-socorro. Os pronto-socorros pediátricos, ou a área pediátrica de pronto-socorros gerais, elas praticamente ficaram vazias. O que, de alguma forma, indica para nós que criança fica doente quando vai na escola e se encontra com outros coleguinhas, né? Como as escolas, muitas delas não estão tendo aula, e esse contato, claro, as crianças não têm a mesma disciplina que um adulto tem, né? Então, ao se encontrar com um coleguinha, elas com certeza vão se relacionar, elas vão ter, né, toda uma vontade de estarem juntas, de se abraçarem, né, de se confraternizar. Então, como isso não aconteceu, diminuiu não só o número de casos de Covid, como muitos casos de doenças pulmonares, que as crianças tinham principalmente nesse período de junho e julho, que é mais frio, né? As gripezinhas, as pequenas pneumonias. O presidente do Sindicato dos Hospitais considera que, dentro do desafio da pandemia, a equipe médica e de enfermagem ficou mais cuidadosa. E nesse período também, aqueles profissionais, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todo esse grupo de pessoas assim, gigantes, né, que atuaram nesse período, eles aprenderam também de uma forma muito diligente a cuidar dos seus pacientes, de uma forma mais rápida, mais objetiva, com protocolos mais adequados, né, sabendo o que fazer a cada instante, porque no início você tinha assim, tateava bastante, né, esperava experiências do mundo inteiro. Então agora com este também conhecimento, você também conseguiu tirar mais rapidamente os pacientes com Covid dos leitos de UTI e também dos leitos eletivos. O médico Francisco Balestrin completa dizendo que a chamada segunda onda é, na verdade, um relaxamento das pessoas diante do vírus. Nós, diferentemente da Europa, nunca zeramos os nossos casos, ou nunca estivemos próximo de um dígito ou 2 dígitos, no máximo, né? Sempre tivemos aí nesse padrão de 3 dígitos, às vezes 4 dígitos, de números de casos, sempre, né? E principalmente mortes, né? Principalmente óbitos no Brasil como um todo. Então, quando a gente olha o nosso mapa, a gente vê que existe, assim, uma homogeneidade da distribuição de casos e óbitos, né? Muitas vezes se diz que estão estáveis, mas estão estáveis já em níveis altos. Não estão estáveis como estava na Europa quando começa o verão. E quando começa o verão na Europa, eles ficam loucos, né? Eles precisam sair, eles têm que ir para a praia, eles têm que ir para os bares, eles têm que ir para os restaurantes, eles têm que ir para shows. É um sentimento psicológico tão, assim, arraigado nos hábitos europeus, que é cultural, eles não conseguem se desvencilhar disso.
né? Dá até para entender, porque eles passam 4 meses num frio intenso, 20 graus, nevando, ou seja, 20 graus negativos, né? Então, é muito ruim. Então, quando eles começam a ver a luz do sol e começam a ver os raios, eles ficam realmente entusiasmados com isso. E aí eles saíram de uma forma absolutamente sem critério. Por isso, o doutor Balestrin não traz outra alternativa para se proteger da Covid. Aquilo que a gente fala aqui com muita obviedade e estressa até o tema, olha, mantenha o distanciamento social, usem máscaras em qualquer circunstância, não façam aglomerações, façam sempre a higiene das mãos de tempos em tempos, ou com álcool em gel, ou com água e sabão. Ou seja, isso lá não era assim, desta forma, né? Por incrível que pareça. Então, eles liberaram isso também, né? Então, a gente podia ver fotos aqui das pessoas nas praias, sem máscaras, etc, etc. Tal. Bom, então, eles realmente estão tendo uma segunda onda, com um número de casos absurdos. Se você notar, a França, que foi a primeira a fazer a quarentena de novo agora, partiu de 53 mil casos que eles estavam tendo há 4 semanas atrás, com 3 semanas de quarentena já caiu para 23 mil casos, o que prova, ou pelo menos demonstra, não sei se prova, é para quem quer ver, que as medidas de afastamento social, uso de máscaras, evitar aglomeração e lavagem de mãos são positivas e elas conseguem diminuir mesmo. Então, isso é uma coisa. No nosso caso, o que a gente está experimentando agora é um aumento de casos, sim, né? Um aumento de internações, que a gente ainda não consegue ver se isso está fora da curva ou não, né? Porque você sempre tem que analisar isso do ponto de vista histórico. Você não pode, amanhã aumentou, saiu de 10 para 18, você fala, nossa, aumentou demais. Ué, tudo bem, aumentou, mas se você precisa ver se nos próximos 15 dias, por exemplo, se isso vai se manter, né? Pelo menos 2 semanas epidemiológicas, como se diz. Então, assim, nós temos que ficar de olho, que, de fato, aparentemente está aumentando, né? Ser rígidos, voltarmos a sermos rígidos, exatamente com todas essas medidas de afastamento social, uso de máscaras, lavagem de mãos, exatamente para que a gente não precise voltar a uma quarentena. Porque se o número de casos aumentar e a gente correr o risco, as autoridades sanitárias, as autoridades políticas dos municípios e do Estado que sejam mais responsáveis, com certeza vão conclamar a população a voltar ao seu isolamento de novo, até para salvar vidas. Vida Bela acolheu em especial hoje a temática dos hospitais em meio à pandemia. Cada programa busca exprimir uma nova oportunidade de conhecer, aprender e assimilar. Um serviço de comunicação para a paz, a harmonia e a partilha. Vida Bela termina aqui, utilizando a todos os irmãos como fonte inspiradora para a acolhida fraterna do próximo. A crônica de Luiz Antônio Monteiro. Rede Vida, o canal da família. O Papa Francisco diz que ninguém pode ser excluído, não importa onde tenha nascido. E quanto ao menos ainda, os privilégios que outros possam ter por nascer em lugares com maiores possibilidades. Os limites e as fronteiras dos estados não podem impedir que isso se cumpra. Assim como é inaceitável que uma pessoa tenha menos direitos pelo simples fato de ser mulher. De igual modo, é inaceitável que o local de nascimento ou de residência determine, per se, menores oportunidades de vida digna e de desenvolvimento. A palavra na Fratelli Tutti sobre fraternidade e amizade social é um sinal para hoje na construção de uma vida bela e uma vida plena.